Você já viu um conceito, um termo que fala assim que é, em casa de ferreiro, espeta feita de pau? Sim. Então, então, meus amigos, depois de tanto tempo, eu fui chamar um profissional da minha área para poder fazer um podcast. Vê se pode. Cara, eu entrevistei psicólogo, dentista, personal training, conversei com um dono de loja que trabalha com produtos, né? Inclusive, salve para Priorize. Estou aqui usando o telefone que eu comprei deles, pra você ter ideia, não, propaganda Justo. gratuita aí, justo. E não tinha chamado um QA, cara, para poder conversar. E realmente, em casa Casa de de ferreiro. ferreiro, espeta feito de pau. Perfeito, mestre. Muito bom. E aí, galera, para poder apresentar para vocês, né, vou deixar que ele fale, é o Lucas Azevedo, trabalha comigo, né, o mestre lá Que dos isso. QAs, claro, com toda certeza, e, como sempre, estiloso. Gente, aqui, vocês que trabalham com a gente, eu pensei que eu ia topar o Lucas de bermuda, mas eu cheguei, ele tava de calça e vestido desse jeito. Sensacional, tá? Que isso, Esse é o obrigado. É presente. uma honra estar aqui, né? Eu acho que essa primeira experiência, o negócio falou, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu acho que é bem isso mesmo. E a experiência é muito bacana, né? Uma coisa muito diferente para mim. Então, eu tô na área de qualidade de software já há aproximadamente 4 a 5 anos. Apesar de ser um dos que tem mais tempo de carreira ali dentro do Sim. pessoal que trabalha com a gente, ainda estou aprendendo também, né? Como todo mundo, e a meta é a gente evoluindo cada vez mais. Nossa área é sempre assim, né? Exatamente, não tem jeito, sempre tem que estar estudando, sempre se adaptando. Você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 25 vinte anos. e cinco, muito bom. Exato. Que olha assim, acho, Carinha né? de 50, né? Cara, que estiloso, entendeu? Como você mesmo já disse, né? O resto dos meus cabelos se foram testando Delphi. Justo. Justíssimo, justíssimo. Muito bom, muito bom. Tá, e assim, só pra gente explicar como funciona, né? Basicamente, é um quadro que eu tenho num podcast chamado Me Conte a Sua História, né? Eu gosto de sentar com as pessoas, conversar, entender como que elas chegaram ao ponto de escolher a profissão que elas escolheram, entendeu? E aí, pra gente poder ter um pouquinho dessa base relacionada a isso, como, tipo assim, que foi a sua história com tecnologia? Tipo, você nasceu aonde? Uhum. Você estudou aonde? Como que foi a sua infância? Seu primeiro contato com tecnologia, né? Para Perfeito, poder dar esse caminho. perfeito. Eu nasci no Rio de Janeiro em 1999, e aí quando eu tinha uns 3 anos ali, mais ou menos entre o ano de 2002, 2003, meus pais vieram para cá, meu pai veio transferido da empresa que ele trabalhava, Sim, e aí a minha infância toda se desenvolveu aqui, né? entendi. Desde muito pequeno eu já procurava, eu já sabia que eu queria ser engenheiro, então já tinha Muito essa, bom. essa visão de engenharia, né? Mas tipo assim, Eu o não seu, definia qual engenharia. sim, mas o seu pai, ele trabalha com uma coisa de engenharia, por isso que você tinha essa vontade. Também, e o que que acontece, né? Meu pai ele é técnico em mecânica, só que ele Muito bom. trabalha com mecânica industrial, né? Atualmente Sim. ele faz manutenção em máquinas gráficas e tudo mais. Uau. Então eu já queria algo nesse meio, né? No meio Uhum. de tecnologia, de desenvolvimento, de processo, já buscava algo para esse sentido. Tanto é que uma das minhas primeiras opções era engenharia mecânica na faculdade. Entendi. E aí eu entrei em engenharia mecânica e fazendo todo aquele ciclo básico do curso de engenharia, que pega ali cálculo um, cálculo 2, física também, um, 2 e 3. Então foi um período que eu fui tendo mais contato com a área e fui curtindo. O que que aconteceu, né, tipo, para fazer essa migração de curso de engenharia Sim. mecânica para engenharia da computação? Foi basicamente, cara, uma vivência mesmo, né? Tipo, eu fazia ali engenharia mecânica, então eu já tinha pegado uma ou outra matéria que era mais do ramo em si, Sim. como metrologia, processos industriais. Só que durante o período, né, que eu fui cursando essas matérias, eu falei, poxa, é legal, é bacana, mas eu acho que ainda não me encontrei de fato, né? Sim. E aí foi quando eu mudei de área e aí foi onde as coisas deslancharam, tipo, em coisa de 1, 2 meses assim, eu já tava com o meu primeiro estágio e tal, já começava a futucar, já começava a desenvolver Então, assim, algumas coisas você e aí foi saiu da embora. área de engenharia. Essa engenharia foi para outra que já logo que foi de TI. Exatamente, Entendi. exatamente. Então, hoje você está cursando ainda, terminou. Tô cursando, se tudo der certo, até o ano que vem a gente acaba. Muito bom, muito bom. Mas assim, tá, vocês vieram para cá.
Uhum. E aí, como que foi assim? Você estudou então por aqui mesmo, sua vida toda? Como que foi esse Sim, período aí? eu estudei por aqui mesmo a minha vida inteira. É, nos primeiros momentos, né, logo assim que a gente chegou, eu fiquei numa creche aqui, uma creche pública mesmo aqui do Uhum. bairro. E aí logo depois eu fui pro SESI de Jardim da Penha, porque na empresa que meu pai trabalhava tinha um convênio e tal, a Ah, mensalidade muito ficava bom. bem mais em conta. E aí quando eu fui para a primeira série, eu fui ali pro SESI de Jardim da Penha, e eu estudei ali da primeira até a oitava série, Muito né, no bom. SESI de Jardim da Penha. E aí depois eu fui pro ensino médio na Cedtec. E Uhum. aí depois desse período do ensino médio na Cedtec, quando eu estava ali com os meus 16 anos, mais ou menos, foi quando eu decidi, né, antes de ter o contato, o primeiro contato ainda com a área de tecnologia, Sim. foi quando eu decidi que eu queria ser pastor na minha vida, né? Muito E aí bom. foi uma escolha completamente aleatória. E Isso com aí, 16. com 16 anos. Aham. E aí foi um período que eu fui pro Rio, que eu voltei pro Rio, né? Sim. Porque era basicamente determinações da igreja e tudo mais, então era a Uhum. nível estratégico deles, né? Até porque lá tem um suporte maior, a nível de estrutura também, de Sim. igreja. Então eu voltei pro Rio e fui trilhar minha jornada como Muito pastor, bom, né? cara. Durou ali coisa de quase um ano, se eu não me engano. E aí eu percebi que eu falei, cara, isso aqui ainda não é pra mim. Não é pra você. Isso aqui ainda não é pra mim, né? Tipo, eu tive algumas vivências ali no ramo e eu vi que a gente olha de fora, né? Parece ser um trabalho muito bonito e tudo, e Sim. de fato é um trabalho muito bonito, mas querendo ou não, ele traz consigo muitas dificuldades, Sim. né? E Exato. aí eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui eu não Não preciso é. enfrentar essas Uhum. dificuldades, sabe? Sim. E aí foi Uhum. quando eu voltei, aí eu retomei meus estudos no ensino médio, né? Continuei seguindo a minha vida. E desde então entrei na faculdade de engenharia, fiz a migração para a engenharia da computação, né? Que eu comecei na engenharia mecânica, migrei para a engenharia da computação. E aí, desde lá, eu consegui meu primeiro estágio numa empresa. Eu lembro que o meu primeiro estágio não era nem voltado diretamente para a área de TI, era uma parada mais comercial, um suporte Uhum. do setor comercial. Sim. E aí, o que aconteceu foi que lá eles trabalhavam com alguns bancos de dados e pouca gente conhecia. Na época, eles usavam o SQL Server. Ah, muito bom. E eu já estava na área, né? Já conhecia bastante de banco de dados, então tinha muitas coisas que o pessoal não conseguia fazer. A galera que já estava lá Sobrar não pra você. fazia e sobrava para mim, exato. E desde então foi quando eu, cara, me apaixonei de fato, né, pela área de engenharia e de TI, consequentemente. Sim. E desde então eu vim trilhando esse caminho. Quando eu fiquei nessa empresa foi coisa de alguns meses, até porque não era um contato direto, né, com a área. Tipo, Sim. basicamente uma Uhum. vez ou outra sobrava algumas paradas de SQL que ninguém sabia Eu fazer. quero o quê? Eu tava ali levantando a mão, joga pra mim que eu vou fazer um select Sim. aqui, Aham. entendeu? Então foi bem essa experiência, né? Sim. Meses depois eu tive uma oportunidade de trabalhar num e-commerce Muito bom. para a nível de desenvolvimento mesmo. E aí eu entrei no e-commerce, comecei a trabalhar, a gente desenvolveu alguns projetinhos bem bacanas lá, a nível de controle de estoque e tal. Foi muito interessante, foi um período que eu, cara, obtive muito aprendizado. Na época, aqui no estado tinha só eu e mais uma pessoa, e o Sim. resto da equipe era toda, Full remoto toda mesmo. full Sim. remoto, E isso a gente tá exatamente. falando de que ano, mais ou menos? Cara, aqui a gente está falando ali por volta de 2020, Mais ou 2019, menos, né? 2020, é. Época de pandemia, então. Né? Exatamente, período ali de pandemia. Só que logo depois voltou às aulas. E Sim. esse estágio, né, esse estágio de, não é um estágio, esse emprego nesse e-commerce Uhum. surgiu nesse período de férias. Sim. E lá eles tinham uma demanda muito grande, né, e tal. E na época era na Serra, eu estudava em Vitória. E aí os horários acabavam esbarrando com a minha faculdade. Sim. Então, Uhum. cara, quando veio isso aí, eu falei, pô, não pode, tipo, vai esbarrar na minha faculdade. Infelizmente foi algo que a gente não previu, né, no, Aham. no processo ali de seleção. E eu acabei tendo que deixar esse trabalho, Uhum. justamente para não ter que parar os estudos. Tá, então peraí assim. Você ia pra serra Isso aí. e aí, tipo, trabalhava tal, e o tempo de
você sair de lá da Serra, voltava para chegar na faculdade, Exato, não, chegava nunca atrasado, casava. não andava. Exatamente. Na época só andava de ônibus, então Uhum. Tinha não jeito. dava mesmo. Sim. É, E aí, nesse período, né, foi quando eu saí desse emprego e eu arrumei um outro emprego próximo da faculdade, que foi onde eu trabalhei numa gráfica como vendedor, né? Então, Caraca, bicho. Ó, ex-pastor, ex-vendedor, ex-administrador de banco de dados. Exa- exatamente. Muito E bom. aí, nesse emprego, né, como vendedor, foi um desafio enorme, porque, cara, foi o período, o ápice, assim, da pandemia, de fato. Então, era uma época de muito crise para o comércio, né? Sim, E, querendo ou não, eu trabalhava nessa gráfica e, cara, a gráfica ela impacta muito o comércio, ela sofre muito, né, com esses sim. impactos que tem na economia. Então, foi um período assim que, cara, era os donos ali da gráfica na cola da gente, pelo amor de Deus, a gente precisa vender, a Chicote, gente precisa chicote. vender. E Sim, não tinha o que não tinha o que vender, né? vender, né? Sim. Eu lembro que, cara, a gente comemorava cada servicinho que entrava. Tipo, a pessoa chegava lá pedindo uma Xerox e a gente tava agradecendo a Deus. Então, assim, foi um Sim. período bem turbulento Bem também da minha complexo vida. mesmo, né? Sim. Mas foi muito bom, porque eu aprendi a trabalhar um pouco mais sobre pressão e me desenvolveu habilidades completamente aleatórias, que é o fato de eu identificar um pouco de papel. Então, se você me der um papel na mão assim, Você eu sabe vou qual é o ter uma papel? ideia de qual é aquele papel, a gramatura. Sensacional, Entendeu? cara. É verdade, né? Uma coisa que só quem trabalha com isso que vai ter noção, né? Exato, Pô, que exato. massa, cara. E isso aí, então, quando você trabalha com isso, tinha tava com quantos anos mais ou menos? Eu tava ali com os meus 21 para 22 anos aproximadamente. Entendi. Sim. Se eu não me engano, eu estava entre 20 a 21 anos. E aí, logo depois desse período, né? Então, eu estava trabalhando na gráfica, mas não era aquilo que eu queria pro meu futuro, então eu já trabalhava ali para pagar a faculdade, para me Sim. manter, Uhum. mas eu continuava procurando outro emprego na área em si. Sim. E foi quando eu tive a oportunidade de um estágio na área de QA, que aí foi o meu primeiro contato com a área de qualidade de fato. Uhum. Sim. E esse primeiro contato que você teve, assim, tipo, como que foi esse processo? Você se candidatou no LinkedIn, alguém te indicou, alguém... Época de pandemia, eu lembro que tinha muitos recrutadores que vinham Aham. até a gente, né? Sim, sim. O cara tinha, sei lá, zero experiência, mas queria a pessoa porque tava naquela onda de contratar Sim, muito para sim. desenvolver soluções que fossem realmente distanciáveis, né? Porque pandemia, então, gerou muito isso de produtos que fossem intangíveis, vamos Sim. colocar assim, né? E aí, como que foi esse primeiro contato? Você que Esse procurou? Como que processo, né? foi? É. Tem ainda, né? Esse núcleo faz parte da faculdade, que é o núcleo de estágio e emprego. Ah, muito Então, bom. lá, vira e mexe, algumas empresas vão lá e se cadastram ali, tipo, disponibilizam algumas vagas de estágio. Sim. E aí foi quando eu encontrei essa oportunidade, eu fui lá, me inscrevi na época, eu mandei um e-mail para eles, tipo, com o meu currículo ali, o meu pouquinho de experiência que eu Sim. tinha. E assim, eu fiquei muito naquela expectativa, né? Eu já sabia qual que era o trabalho do QA, eu já tinha tido esse contato, Pesquisado, já né, e tinha tal. pesquisado, exato, então eu já sabia que eu olhava para aquilo e falava, pô, cara, é isso aqui que eu quero seguir de fato. Então, depois que teve esse primeiro contato, né, eu mandei e-mails ali, eles retornaram. Eu lembro que a minha entrevista que eu fiz foi via Teams. E na época Muito eu estava bom. trabalhando na gráfica. Aham. E aí tinha um shoppingzinho que a gente saía para almoçar. Sim. Então eu saía lá e ia almoçar naquele shoppingzinho. No horário de almoço eles me mandaram a mensagem e tal. Ei, consegue fazer entrevista agora e tal? Cara, só botei meu fonezinho ali no meio do shopping. Muito bom, Fiz lá cara, a muito reunião com a bom. câmera aberta. E aí eu lembro que nesse dia específico, né, eu fazendo uma reunião, não sei o quê. E aí quando eu tava assim, tipo, no finalzinho ali, tipo, nos 3 minutos pra acabar, só aparece a segurança do shopping assim por trás do celular, tipo, ó, pode não sei, tipo, como que eu não pudesse fazer a reunião ali. E Aham. aí eu falei, não, tranquilo, e tipo, já vim encerrado ali mesmo. E assim, foi uma parada bem diferente, né? Foi uma Sim. experiência bem diferente. Não, e você ainda foi muito bom, né? Porque, assim, eu já ouvi relatos que a gente acaba se entrando comunidades, né? Grupos de Uhum. WhatsApp e tudo mais, com pessoas que trabalham com a ferramenta que a gente trabalha, né?
E aí eu já ouvi a história deles contando, tipo assim, que já foi fazer entrevista no banheiro da empresa que Nossa. eles trabalhavam, entendeu? Então você ainda foi um pouco melhor ainda. Sim. Inclusive eu já fiz também entrevistas assim, tava na empresa, não tinha como sair dela, aí fui Uhum. tipo pra um pátio da empresa pra conseguir fazer a entrevista e aí consegui, tipo, sair da empresa, entendeu? Então pô, tem esses rolês mesmos aí. E a mesma situação de vocês, tipo assim, eu estava numa área e queria ir para uma Uhum. outra área e aí estava procurando emprego, buscando, e a Legal. entrevista não teve jeito, teve que ser dentro da É empresa. o que tinha, É é o o que que tinha. tinha, justo. E aí eu lembro que depois dessa entrevista, né, eles marcaram uma entrevista presencial. E aí, cara, quando eu recebi essa oportunidade presencial, eu fiquei feliz da vida, né? Porque Sim. eu falei, pô, já é um passo a mais ali, tipo, mais perto do que eu almejo pra minha carreira. Então eu lembro que, cara, eu Uhum. comemorei muito. E aí, depois de um tempo, veio de fato a vaga, né? Que foi minha primeira vaga como estagiário já na área de QA. Sim. E aí, tipo, como que foi lá, assim? Porque se você fez uma presencial, então a empresa era daqui, de Sim, Vitória. era aqui de Vitória. Ah, muito bom. E aí, na época de pandemia, então a galera já, apesar da empresa ser aqui, o pessoal já tava todo mundo fazendo home office, Sim. então eu fui lá basicamente pouquíssimas vezes, que a primeira foi para essa entrevista, e depois a gente foi a primeira semana para ir pegando as coisas, pegar computador e tudo mais, mas já era um trabalho remoto. Entendi. E aí vem o outro desafio agora, né? Que é fazer esse trabalho remoto. E na época eu também não estava muito acostumado, mas foi um bom desafio e me evoluiu muito como profissional. Eu lembro que lá a gente fazia só testes manuais, né? Tinha uma esteira Sim. ali de testes automatizados também, mas era bem pequena, né? Tipo, uma pessoa só que olhava para esses casos e coisas mais pontuais, né? Eram testes Sim. mais Uhum. pontuais. De fato. E aí eu comecei a pegar experiência. Eu lembro que, só contextualizando, né? A gente trabalhava com um sistema que ele fazia o controle operacional ferroviário. Uau! Então, imagina a caixa preta de um avião, né? Tipo, a torre de Sim. comando de um avião que vai definir qual avião vai entrar no pátio, qual avião vai Vai pousar, vai levantar repousar, voo. sim. Então, é esse mesmo gerenciamento, só que a nível de trem. Caraca, que E legal. é muito interessante. E aí, logo assim que eu entrei, eu lembro que, cara, a primeira semana foi só lendo documentos. A gente tinha uns documentos gigantes para ler de Sim. 500 páginas, Uhum. requisitos de segurança. Foi, assim, uma coisa de louco. Mas aprendi bastante com essa oportunidade, né? A nível de entendimento de requisitos também. Porque os Sim. testes a gente tirava desses requisitos Desses que requisitos eram ali, esses documentos basicamente. enormes, né? Sim. E esse, assim, faz sentido porque envolve vida humana, né? Então realmente Exato. vai ter todo um critério maior para fazer os testes relacionados a isso, né? E como que era esse sistema em si? Tipo assim, era um sistema que controlava as ferrovias do Espírito Santo BH, a nível Brasil, como que funcionava? Era nível mundial, cara. Caraca, uau! Era nível mundial. A gente fazia testes de trem tanto para softwares que estavam aqui dentro do Brasil Uhum. também, quanto para softwares que estavam Pra fora. alocados fora do país. E isso é Caraca, muito cara. legal porque é justamente o que a gente ia falar, cara, uma empresa brasileira, né, Sim. tipo, num auge do seu ramo ali. Uhum. E aí a gente fazia testes ali de softwares de trem que ia para Austrália, Uau! para Espanha, para o Peru, então tinham diversos Sim. lugares. E, querendo ou não, foi onde eu aprendi muito da língua inglesa também, nesse período, Sim. porque lembra dos documentos que eu falei? Aham. A Tudo em inglês, maioria né? deles eram em inglês. Um ou outro, assim, a gente pegava que era espanhol, português Sim. tinham pouquíssimos, né? Então, Pouquíssimos. Uhum. foi um período bem desafiador. Eu imagino que sim, porque quando a gente fala a nível de. Como que eu posso dizer? A nível de global, qual é a melhor língua que, tipo assim, para todo mundo conseguir entender ou sabe, né? É o É o inglês. inglês, Então não tem exato. jeito. Então é mais fácil ter um documento em inglês do que um em português para tratar Exatamente. de coisas que são de um país europeu, por exemplo, né? Exato. Muito mais prático. E nessa experiência você então, tipo assim, conseguiu firmar que o que você quer para sua vida, pelo menos agora em primeiro momento, né? Que é para sua vida e pro resto da vida é a área de qualidade mesmo. Exatamente. Ali eu já tinha plena convicção de que eu queria qualidade de software, né? Entendi.
Então, assim, eu já tinha tido contato na faculdade, eu já tinha uma noção, já tinha tido alguns estudos, já tinha feito alguns estudos, né, sobre a Uhum, área, já sabia que era aquilo que eu queria. A partir do momento que eu tive esse primeiro contato, e ali foi onde eu defini e bati o martelo, não, pô, de fato é isso aqui que eu quero, eu vou entendi. me Muito aprofundar bom. nisso aqui. Muito bom. E aí a gente veio surgindo outras oportunidades depois, Sim. né? E essa empresa, tipo, que você ficou lá, você ficou, assim, quanto tempo? E foi só como estágio? Você evoluiu, tipo, para um outro cargo? Ou você saiu para outra empresa Eu depois? fiquei lá durante um ano. E aí, quando eu saí porque eu recebi a proposta de contratação de uma outra empresa. Uhum. Essa empresa que eu trabalhava, né, não sei se hoje mudou, talvez tenha mudado, né, com o decorrer do tempo, mas no início ali ela era assim, cara, você é estagiário aqui, beleza, você vai ser nosso estagiário, a gente tem a intenção de te contratar, só que você vai ficar aqui com a gente 2 anos como estagiário, Entendi. entendeu? É. Então Aí não faz muito tinha sentido. essa pegada. Uhum. Sim. Mas assim, eu nem vejo como uma coisa ruim, de fato. Eu acho que é mais uma questão cultural mesmo, né? Sim. Uhum. Mas enfim, fiquei o meu primeiro ano lá e recebi a oportunidade para trabalhar numa outra empresa, que foi a NTT Data, né? Uhum. Uma consultoria de tecnologia. Na época, quando eu recebi o contato deles, eles ainda se chamavam Everest. E aí depois migrou para a NTT Data e aí eu trabalhava ali num serviço de consultoria, então eu estava alocado como terceirizado dentro de uma outra empresa, Sim. que foi dentro da Telefônica, a conhecida como Vivo, né? Ah, muito Exato. bom, muito E bom. Sim. aí foi o meu primeiro contato ali que a gente fazia testes dentro da Aura, da inteligência artificial da Vivo. Você Que já legal. deve ter recebido a mensagem, né? Olá, eu Uhum. sou a Aura, inteligência artificial. Sim. Então, exatamente, a gente fazia validações nesse software, né? Nesses sistemas, e aí tinha uns fluxos de mensagem que o usuário percorreria dependendo do que ele estivesse tratando, né? Sim. A gente tinha diversas squads lá dentro. Eu estava ali na squad do logística e aí já era um modelo que a gente trabalhava com modelo ágil, né? Então ali a gente Sim. já foi meu primeiro contato com Scrum de fato. E dali eu comecei a entender um pouco mais de como funcionava. Porque, como eu falei, apesar de eu já ter tido contato na faculdade, pesquisado por outros cursos, Sim. quando eu tive o contato mesmo com o Scrum, que aí eu entendi que tudo aquilo na minha cabeça encaixou, eu falei, caramba, Agora faz era sentido, isso né? que minha professora falava lá atrás, agora faz Muito muito mais bom. sentido. Mas assim, só para quem não entende muito, né, da nossa área, resume um pouquinho do que seria esse Scrum, só para eles Perfeito. entenderem. O Scrum é um conceito, né, de desenvolvimento ágil e basicamente ele vai ter suas etapas, né? Então tem o seu processo de refinamento teórico do desenvolvimento da atividade, o que que a área de negócio precisa, e aí Sim. geralmente quem faz esse levantamento é o PO, que a galera chama como Product Owner. Uhum. Depois a gente tinha um refinamento técnico com a equipe, já trazendo essa perspecção da possibilidade daquilo ser feito. Então já era uma outra reunião com todo mundo, e aí já era um olhar mais técnico mesmo, Sim. viabilizando, olhando as possibilidades De de desenvolver aquilo de atender fato, a né? necessidade de Sim. fato, exato. E ainda depois a gente tinha ali uma espécie de planning poker que a gente definia ali de acordo com a série Fibonacci, né? Cada história ela tinha uma determinada pontuação e a gente já Sim. tinha dentro do nosso histórico uma média. Então a gente já sabia que, cara, por sprint a nossa equipe ali suportava até 13 pontos da série Fibonacci. Uhum. Então cada história a gente fazia essa pontuação e ali no final da pontuação a gente fazia essa análise do que a gente conseguia puxar para dentro da sprint, né? Na Sim. época as sprints ali que a gente tratava, elas eram a cada 15 dias. Então, quando a gente puxava essas demandas para sprint, e aí é onde o pau torava mesmo, depois que Sim. essa demanda entrava na esteira, que a galera já Uhum. vinha desenvolvendo. é, E aí logo depois do desenvolvimento já vinham os testes, e aí a gente já fazia alguns testes em conjunto com o time de desenvolvimento também. Por exemplo, algumas demandas que a gente já sabia que tinha uma possibilidade de dar erro maior, Uhum. então a gente já atuava ali um pouco mais perto do time de desenvolvimento, e aí a gente seguia essa esteira, né, até de fato a gente fazer a subida ali em produção. E aí depois das sprints vem todas aquelas questões, né? Vem de review, vem a cerimônia de retrospectiva, que Sim. são as cerimônias de encerramento mesmo do Scrum, e aí a gente iniciava o processo de novo, né, após essas semanas aí.
Entendi. Então, assim, só para ficar claro, basicamente é como se fosse um pacote de atualização. Né? A gente Exatamente. vai ter lá assim, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro, né? Tem lá uma tela de cadastro do cliente, ela precisa ter CPF, tem que ter número de telefone, nome social, endereço, essas coisas. E aí depois passa para a parte técnica, viabilizar se isso é possível fazer. Exato. Depois a galera classifica a dificuldade para fazer aquilo ali com Planning Poker, né? Eu acho que eu vi isso uma vez só na minha vida, numa empresa que eu trabalhei pouco tempo nela, e a gente fazia lá esse Planning Poker lá. E aí depois de classificado isso, pegava as tarefas que estavam para ser feitas, desenvolvia, depois tinha a retrospectiva relacionada àquilo. Então, basicamente, o modelo do Scrum tá se tratando disso, tá? Legal. E aí, nessa, assim, só para situar, nessa empresa, então, você era efetivo, você já Sim, não é eu já era estagiário. efetivo, Muito exato. bom, muito bom. Já era ali o que a júnior, né? Já Muito bom. estava efetivo. E aí, assim, era só você contratado como terceirizado ou esses desenvolvedores e POs também eram terceirizados dessa empresa? Terceirizado na época era basicamente todo mundo. As únicas que não eram terceirizados ali era PO e Tech Lead. Ah, De entendi. resto, Mas tudo era desenvolvedor, terceirizado. QA, todo mundo era terceirizado. Muito bom. Eu tenho um amigo que ele trabalha para alguma terceirizada Vivo. Eu não sei se é essa empresa aí, eu creio que não. Eu lembro que ela tem um símbolozinho roxinho, não vou lembrar o nome agora. Mas eles trabalham lá, mas não é diretamente com esse software em si, né? Aham. Eles trabalham com umas partes iniciais de pagamento da própria Vivo em Legal, si, legal. entendeu? Achei bem legal também. E aí eu sei que, tipo assim, uma equipe pequena, mas que rende para Vivo milhões e milhões. Então é Era uma bem legal. pegada bem essa mesmo. Tipo, nos finais ali dos momentos de retrospectiva, de review, a gente fazia às vezes essa pegada de analisar, cara, o quanto que as nossas mudanças que a gente fez impactavam a área de negócio, né? Então a gente Sim. tinha essa ligação e eram números assim estrondosos, né? Uhum, Era bizarro. absurdo mesmo. É uma empresa gigante, né? Então não Às tem vezes jeito. eu até ficava pensando assim, rapaz, eu testei esse negócio aqui, passou na mão de não sei Uhum. quantas mil pessoas, Isso é dava um muito certo legal, frio na né? barriga, Dá um problema. mas era Mas nem legal. tanto, porque, pô, você trabalhava com um sistema de trem, então assim, né? É a nível mundial, cara. Então, muito bom. Mas assim, então, vocês eram terceirizados e tudo mais. Tinha uma liderança de vocês, ou meio que era disseminada as squads, então meio que não tinha, você reportava para um tech lead, como que funcionava? Então, dentro da Telefônica, basicamente o meu maior contato, meu ponto de referência era o Tech Lead, né? Tinha outras lideranças, mas basicamente era o Tech Lead e a PO. A gente tinha outras squads também, e aí cada squad tinha um analista de qualidade de software, e a gente tinha um analista que ele era mais um overview, que Sim, estava ali meio que dando um apoio para todo mundo, saca? E gerenciando também a nível de garantir os padrões, né? entendi. A gente tinha uma frase que era muito certa, que era assim, a gente precisa ter um processo, mas esse processo ele é feito por pessoas. Uhum, Então, apesar de todos seguirem o mesmo processo, cada um seguia o processo de uma sim. maneira diferente e estava dentro do processo da mesma Aham, forma, sabe? Então muito isso era muito bom. bacana. Sim, legal, legal. E aí você ficou quanto tempo lá? Na Eu empresa? fiquei lá coisa de 1 ano e 6 meses, mas só para te dar um contexto melhor, nesse período que eu fiquei dentro desse projeto, eu ainda troquei de consultoria. Porque o que aconteceu? Essa primeira consultoria que eu estava trabalhando, Uhum, o contrato dela com a Telefônica se encerrou. E aí, nisso que encerrou esse contrato, a Telefônica entrou, tipo, mandou a mensagem, pessoal, a gente fez uma reunião na época e falou, ó, a gente encerrou o contrato com a consultoria, mas a gente gostou do seu trabalho, a gente quer te manter aqui, então a gente vai te indicar para a que próxima legal. consultoria. Muito Então eu bom. troquei de camisa, mas eu continuei no mesmo Sim. projeto, entendeu? Trabalhando ali com as mesmas pessoas. Entendi. Então é por isso então que, tipo assim, você tem duas empresas lá no seu Exato. LinkedIn por causa desse Exatamente, por detalhe. conta desse detalhe de Entendi. troca de consultoria, mas eu mantive ali no mesmo projeto. Entendi. Muito bom, muito bom. Então, assim, beleza. Aí você ficou e o que que te fez então falar assim, poxa, tá legal aqui, mas eu quero alguma coisa diferente. Perfeito. Nisso que teve essa troca, né, de consultoria,
Essa segunda consultoria, ela tinha uma perspectiva muito parecida com a primeira empresa que eu trabalhei. É uma gigante multinacional também. Uhum. Qual que era? Tipo, beleza, você tá aqui com a gente, mas precisa subir de nível, você vai precisar ficar no mínimo 2 anos. Ah, entendi. E Sim. tinha outros pontos também que davam um certo desânimo, assim. Que era, por exemplo, a questão de avaliação. O pessoal fazia avaliação a cada 6 meses, e isso era maravilhoso para a gente entender pontos possíveis de melhora e tudo mais. Só que nessa avaliação tinha uns tópicos que você obrigatoriamente precisava cumprir, né? Uhum. E aí, quanto melhor fosse o desenvolvimento desses tópicos, melhor seria a sua avaliação. E aí o que acontecia? Tinha o gestor interno da consultoria que estava acompanhando o seu trabalho de perto, não só, tipo, não estava só aqui do meu lado olhando, mas Sim, ele estava, ao mesmo tempo que ele estava me acompanhando aqui, ele estava em contato com o cliente também, entendi. colhendo esses feedbacks, né? E aí no final desse período a gente consolidava tudo ali nesse, nesse feedback final, né, digamos Sim. assim. Uhum. E aí, nesse período, tinha as seguintes notas, de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito boa. E aí, o que acontecia? Você trabalhava pra caramba, desenvolvia tal, seu gestor virava pra você e falou: pô, cara, vi que você tá se esforçando, o trabalho tá rendendo, vou te dar nota 4. Uhum. O que que acontecia? Às vezes não, acontecia sempre, né? Essa nota, ela não ficava só, não era algo só no controle nosso, ela passava por uma outra equipe, que não era nem do Brasil, era uma equipe na Índia. Uau. É, e aí eles pegavam a sua ficha e o feedback e avaliavam. E aí eles olhavam e falavam, 4? Não, acho que você é 2. E ficava a nota Nossa. 2. Aham. Entendeu? Caraca, Então, bicho. era o que me dava um pouco de desânimo, né? Sim. Mas não seria um motivo completamente válido para sair de lá, porque as coisas, querendo ou não, funcionavam. Sim. Uhum. De um jeito, desse jeito, funcionavam desse Sim. jeito, mas funcionava. Mas funcional. E aí, depois de 1 ano e 6 meses, que foi o período total, né, que eu tive dentro do projeto, eu recebi um convite para fazer uma entrevista no processo seletivo dentro da Autoglass, Da que aí Autoglass. é onde a gente está atualmente. Muito bom, muito bom. Legal, cara, bacana. Mas assim, vamos voltar então um pouquinho no passado aí, porque legal essa história, né? Até aqui o presente momento. Mas eu quero saber um pouquinho mais, tipo assim, dessa sua história com o Rio de Janeiro. Perfeito. Assim, todo mundo sabe, assim, pode falar que é preconceito, não sei o quê, mas todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tá difícil. Pra Tá caramba. complexo pra Pra caramba. caramba. Não tá fácil. Pra caramba. E assim, quando os seus pais vieram pra cá, eles vieram só por causa da oportunidade, ou eles entenderam que, poxa, o Rio tá meio complexo mesmo e tal, vamos vir pra cá? Como que foi essa. Na época foi um pouquinho dos dois. Entendi. Na época meus pais, o principal fator foi essa oportunidade que meu pai teve, né, na Sim. empresa que ele trabalhava, que surgiu aqui, então a gente veio fazendo essa mudança, mas ali já tinha resquícios de violência. Sim. Então, assim, as coisas estavam começando a ficar mais complexas, né, de se viver no Rio de Janeiro, justamente por questão da violência. Uhum. Então a gente já meio que veio nessa mudança aí um pouquinho de cada. Entendi. E onde que vocês moravam lá? Na época, a gente morava. A gente chegou a morar em vários lugares, mas Uhum. basicamente o lugar onde eu nasci, né, que foi a gente viveu a boa parte do tempo ali, foi em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sim. Então, o pessoal que tá ouvindo aí vai Já falar Baixada sabe. Fluminense, ixi, Deus é mais. Mas foram bons pontos que a gente viveu. E nesse primeiro período, eu ainda não tinha muito contato, porque 3 anos a gente veio pra cá. Sim. Uhum. Mas depois que eu voltei pro Rio, e aí é o ponto, quando meus pais fizeram essa mudança, as coisas a nível de criminalidade já estavam ficando piores. Sim. Quando eu voltei pra lá, então, já tava quase que imensurável, né? Sim. Hoje, cara, assim, é bom, lindo pra você ir visitar, E mas voltar, ficar fica muito. muito tempo não. Mas quando você foi lá, que você comentou, né, você foi com 16. Isso. Você, assim, morou na casa de algum parente? Ou, Uhum. sei lá, o pessoal da igreja na época te dava algum lugar pra você poder ficar? Como que era esse detalhe? A princípio, quando eu fui, eu fiquei na casa da minha tia,
que fica em Mesquita, próximo a Nova Iguaçu ali. E aí, pouco tempo depois, eu já estava 100% na igreja, né? Sim. Então, foi um período, assim, bem complexo, né? Tipo, falando um pouco desse momento, né? Eu lembro que na época, já quando eu já estava morando 100% de fato na igreja, tinha reuniões que a gente precisava ir, tipo, na catedral, por exemplo. Esse período que eu saí da casa da minha tia, eu fui para uma igreja, fui para a catedral. Depois que eu fui da catedral, eu fui para uma igreja próxima à casa da minha tia, que não Sim. era necessariamente em Mesquita, era a igreja no bairro da Prata, ali em Nova Iguaçu. E aí, e aí a gente sempre precisava ir para a catedral toda segunda-feira. Então, só para você ter uma ideia da rotina, na segunda-feira eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã, porque era o horário Nossa. da primeira reunião. Então, Uhum, 7 da uhum. manhã eu já tinha que estar lá. E eu voltava para a igreja da Prata, né, do bairro ali da Prata, após a última reunião do dia. Que a última reunião Nossa. acontecia 10 horas da noite. Meu Deus. Então eu saía da igreja de fato, da catedral, para ir para o bairro da Prata, já era coisa de 10h30, 10h40. Tanto é Sim. que eu pegava o último metrô do dia, né? Aham. Então, cara, isso aí tem histórias absurdas. Principalmente porque o que acontecia? Para eu estar lá na catedral 7 da manhã, e era coisa tipo de 2 horas de viagem, porque eu pegava um ônibus, um metrô. Então, tipo, se eu fosse na segunda, eu tinha que sair, tipo, 3, 4 horas da manhã, só que nesse horário é ruim de um ônibus e... Sim. Aham. Então, o que que eu fazia? Eu ia no domingo à noite. Então, eu saía no domingo, coisa de 10 pouca, 11 horas também, pra, pra ir pra catedral. Aí eu dormia lá, então eu chegava lá na catedral coisa de meia-noite a 1 da manhã. E aí, nesse período, né, que eu tava vivendo essa rotina toda segunda-feira, Sim. eu acabei fazendo algumas amizades pelo meio do caminho, justamente por conta do horário. Sim. Então, pra tentar facilitar a vida. Eu lembro que tinha um motoqueiro que, quando eu voltava na segunda-feira, ele sempre tava na Pavuna. Eu saía da catedral, que é na Catedral de Del Castilho, Sim. fica em Del Castilho. Aí eu pegava um metrô e pegava o metrô até a Pavuna. Quando eu Sim. chegava na Pavuna, sempre tinha esse motoqueiro lá. E aí eu pegava um mototáxi até a Catedral Muito da bom. Prata, porque eu pegava o último metrô. Então eu Sim. chegava na Pavuna, já era coisa de meia-noite, meia-noite e Você tá pouquinho, doido, e bicho. não tinha mais ônibus esse horário, né? Então me Aham. sobrou o mototáxi. E aí eu lembro que, cara, as primeiras viagens de moto que eu fiz com esse rapaz, a moto dele, tadinha, era toda caída, não Bem tinha um capelinha. retrovisor, o velocímetro não funcionava direito, foi um rolê. Aí depois ele trocou de moto e tal, Uhum. então. E aí eu lembro que ele já, tipo, a gente já tinha isso acordado, então toda Sim. segunda-feira, da meia-noite e pouco, ele tava lá me esperando. E aí ele já falou assim, na época ele falou assim, pô, pastor, tem um monte de gente aqui que fica me parando, não sei o que, na segunda. Eu falei, não, esse horário aqui é meu cliente já fixo, que toda segunda-feira ele tá aqui. Muito bom, cara, muito bom. E aí nessas viagens, né, cara, tinha um momento, porque nesse local onde a igreja ficava ali no bairro da Prata, Uhum. em frente à igreja, de noite, assim, era muito perigoso. E Sim. aí ficava gente de tudo quanto é tipo Sim. de, sim, traficante, garota de programa, era bem Sim. pesado, assim, o Punk ambiente, mesmo. Aham. E aí, quando ele me deixava na porta da igreja, e aí quando eu tava entrando, às vezes tava vindo uma pessoa assim meio estranha, né, e tal, ele falou, ó, pastor, vou esperar aqui o senhor entrar, porque tá vendo a pessoa ali Muito bom, levemente cara, muito bom. perigosa. E aí, pô, foi onde eu tive esse primeiro contato. Isso foi uma das primeiras histórias. Sim. Tem diversas outras também que a gente via assim que a gente ficava, meu Deus do céu, como é que isso é possível? Tem Uhum. até o caso de um rapaz que ele era jovem, ele devia ter uns 13, uns 12, 13 anos Uhum. na época. E ele já estava envolvido no tráfico, assim, descaradamente, cara. Ele Sim. andava armado, Que ficava isso. nas esquinas, assim, meio que um olheiro do bairro mesmo. Sim. E aí teve um dia que entrou uma polícia lá, eu não me lembro se eles estavam fazendo alguma operação ou algo do tipo, mas entrou lá o policial. E nisso ele atirou pra cima dos policiais, né? Uhum. E aí nisso que ele atirou pra cima dos policiais, os policiais responderam e esse rapaz, muito, muito jovem,
veio a falecer. E assim, todo mundo sabia que ele tinha envolvimento com crime e tudo mais, mas eu lembro que, cara, no dia seguinte a galera tava lá fechando a rua, fazendo protesto, cara, mataram um estudante, não sei o quê. Então, assim, era esse tipo de coisa que era bizarro, né? Sabe o Cleitinho, o estudante? Exatamente, exatamente, era bizarro. De fato ele estudava, mas eu tinha um segundo emprego ali, né, Que não, né? que ninguém comentava. Aham. Mas, assim, teve essas vivências que foram bizarras, assim. Já Sim, aconteceu também. Isso aconteceu, eu tava numa outra igreja que, que aconteceu uma vez, a gente estava fazendo uma obra na igreja, estava trocando os pisos, sim. então tava aquela correria, aquela poeirada toda e tal. E aí, essa igreja ficava bem na entrada do bairro. E aí, a gente tá lá ajudando o pessoal, daqui a pouco entra um carro voado, vum, e passa duas motos atrás. Nossa. Cara, nisso que passa duas motos atrás, tipo, na outra esquina, assim, as coisas de 100, 200 metros mais pra frente, tipo, o carro parou, a gente só ouviu os barulhos de tiro. Meu Deus. E aí, o pessoal, tipo, meio assim, com medo, né, meio que se beirando, assim, pela Aham. porta da igreja pra ver o que que tinha acontecido. E aí, tipo, a princípio ninguém sabia o que aconteceu, a gente ficou todo mundo Sim. assustado, né? E aí, depois, os caras que estavam na moto voltaram e o carro ficou lá parado. Os caras que estavam na moto voltaram e tentaram tacar fogo do carro. E Caraca, aí depois que a gente foi bicho. saber que, cara, mataram uma pessoa ali, então assim, foi uma parada Sim, sinistra. E bem coisa que aconteceu, sinistra. tipo, a 200 metros da igreja, assim, Uhum. saca? Então era, Sim. era bem punk, era bem punk. A gente sempre escuta gente assim, um pouco mais famosa falando sobre essas situações que acontecem no Rio de Janeiro e fica assim meio que incrédulo, não dá pra acreditar, né, e tal. E é por isso que eu te perguntava, não, mas no Rio de Janeiro, como é que é lá? Não, eram umas situações bem bizarras, assim. Que E é o complexo, que eu cara. falo, cara, pelo menos pra mim hoje, né? O Rio é Uhum. uma cidade linda, maravilhosa. Eu tenho familiares lá ainda, né? Sim. Então, vira e mexe, a gente ainda vai visitar alguns familiares, mas eu não me vejo morando Morando lá, lá, nem. sim. Bem complexo, eu também não me Entendeu? vejo. Duas cidades que eu não tenho interesse é Rio de Janeiro e São Paulo, Sério. capital. Não dá, é muito grande, muita gente. Aí você sempre escuta noticiários aí que é muito assalto, roubo e É doideira, então perigoso. não dá, Sem, cara. sem contar o Não dá. trânsito também, né, É, cara? O trânsito sem caótico. É contar um quando eu vim pra trânsito. cá, duas coisas que me chocaram muito. Logo assim que eu voltei do Rio. Que eu Uhum. fiquei assim, gente, que foi o primeiro ponto. Aqui a galera anda na rua despreocupada, você vê o pessoal andando, celular na Sim, mão, uhum. né, É verdade. cordão, todo mundo anda despreocupado. Você vê as pessoas andando, elas andam tranquilo. Cara, eu andava no Rio, eu andava Assim, atividade demandando. perplexo, tipo, relógio, esquece. Esquece, não Não, tinha. não tinha cordão, então nem pensar, eu andava. Ai, muito bom, tá? E é verdade, a gente vindo pra cá agora, pra sua casa, eles pararam em uma parte da faixa ali da Aham, estrada e tal. Então a galera que tá correndo, andando de bicicleta, aí dá um sim. pouco com o celular na mão, assim, de todo É, tamanho e tal, relógio, cordão, isso aí ninguém, não, nem aí, nem pá. entendeu? Aham. Super tranquilo, super de boas. A gente sabe, obviamente, que tem os crimes e tal, tem também Sim, ali sim, os lugares que são perigosos, né, de Vitória, Vila Velha, Serra claro. e Cariacica, mas assim. A gente sabe também que são lugares A específicos, gente ainda não entendeu? chegou no nível do Rio de Janeiro. Que Espero é que a gente qualquer não lugar, né? chegue. Espero que a gente não chegue. Exatamente, exatamente. Muito bom. Mas beleza, ok. É só pra gente ter uma contextualização aí do Rio de Janeiro, né? Como que ele é. Aham. E então, voltando agora, né? Você foi convidado a fazer uma entrevista na Autoglass. E como que foi isso, assim? Foi também ali logo direto com o nosso líder lá? Primeiro foi o RH que te chamou? Como que foi? Primeiro foi uma entrevista exclusivamente com o RH. Eles me mandaram a mensagem no LinkedIn Sim. e falando assim: ah, a gente tem uma vaga aberta, pô, você tem interesse em estar participando? Como eu já estava levemente assim, frustrado com o processo de avaliação, de retorno de feedback da minha outra empresa, eu Sim. falei, vou fazer. Vamos fazer. Na pior das hipóteses, eu continuo onde eu tô e tá tudo bem. Sim. E aí foi quando eu fiz a primeira entrevista ali diretamente já com o RH. Então, o meu primeiro contato dessa entrevista foi já direto com o RH. E a gente teve uma conversa, mais um bate-papo mesmo, para me Sim. Para entender conhecer, como que você conhecer o meu é. Sim. perfil, e conhecer um pouquinho das outras experiências profissionais que eu já tinha tido até o momento. Uhum. E depois veio a entrevista com o gestor, que já foi o nosso gestor atual. E aí foi uma entrevista bem bacana também, foi um bate-papo muito legal. E
cara, graças a Deus deu tudo certo Sim. e estou na Autoglass hoje, entendeu? Entendi. Eu lembro que na época ele comentou, né? Assim, eu falei com ele assim, tal, não, como que foi? Eu perguntei pra ele, né? Em relação ao Azevedo, tal, porque a gente tava conversando sobre questão Aham. de. Justamente sobre esse processo que a gente falou de evolução. Sim. Lá, né, pra quem não sabe, na Atlas tem. A gente dá o nome de níveis, né? Então, tipo, você tem lá, você é desenvolvedor 1, 2, 3, que é A, 1, 2, 3 e tal. E o Lucas é um dos nossos que tá lá com o maior nível por enquanto, né? E aí eu perguntei pra ele, pô, não, como que você achou o Lucas e tal, tem que essa ideia com ele, né? Aí ele falou, não, a gente tava procurando um perfil um pouco mais sênior, que entendesse um pouco mais da área e Uhum. tal, nessa época, né? E aí a gente acabou encontrando o Lucas, só que a gente tipo, não tinha dado detalhes, né? Se foi especificamente você, ou se Aham. foi eles que tinham entrado em contato no primeiro momento com você, entendeu? Como é que foi nessa linha de raciocínio. E aí, assim, há quanto tempo que você tá lá agora? Cara, eu tô na Autoglass vai fazer um ano agora, final do ano. Muito bom. E foi um marco muito importante na minha carreira, porque eu tava até conversando com o nosso gestor outro dia desse. Cara, existia um Lucas antes da Autoglass e E depois, existe né? um outro Lucas Sim, completamente diferente. E isso foi muito positivo para mim. Não só para minha carreira, quanto a minha vida pessoal também. sim, Então, a nível, assim, só um nível de contextualização, né? A gente tem muitas políticas de melhorias de processo e sim. tal e tudo Uhum. mais, inclusive a gente está em uma agora. Aham. Então, isso, querendo ou não, são coisas que você vem trazendo para sua vida também. E a nível de feedbacks, de retorno de evolução da minha carreira é completamente diferente de todas as outras Que oportunidades você que já eu passou. tive. Sim. Então assim, Uhum. é um contato muito mais próximo. O nosso gestor está ali sempre muito perto da gente, dando sugestões, tratativas. Então, essa questão do feedback é algo muito mais tranquilo, porque a gente está ali no É dia a diário. dia, exatamente, a Uhum. gente já É está trocando diário. uma ideia, aí ele, pô, dá uma olhada nisso aqui, tenta melhorar esse ponto. Então, Uhum. são Sim. coisas que a gente vem Que carregando, né, e faz diferença, aprendendo, né? que fazem muita diferença no Sim. final das contas. Faz diferença. E realmente assim, eu também tive algumas experiências que tinham feedbacks e era parecido com o que você teve, assim, de 6 meses, Uhum. né? E aí, assim, eram coisas que, quando me pontuavam, poderiam ter sido ditas no dia a dia, Sim. entendeu? Só que eu acho que um pouco do motivo disso não ter acontecido é porque tem esse detalhe de que era full remoto, Uhum. igual era com você na outra empresa, né? Então, assim, como ele é um pouco mais distante, tá, então não tinha esse hábito de, numa reunião, igual o nosso líder faz Aham. hoje, né? Para falar assim, pô, legal isso que você fez, mas você poderia ter pensado nesse ponto, no Sim, sim. daqui e tal. E realmente eu também tô sentindo isso, entendeu? Desde quando eu entrei e o Luan que era o que tá se tornando Pô, bem que diferente, legal. entendeu? Que legal. Isso é muito massa, muito legal mesmo na cultura da empresa como um todo, né? E aí, assim, o que que você prospecta agora para frente? Tipo assim, e quais são os seus próximos objetivos? E antes disso, fazer um comentário importante. Como você pode ver, a gente em momento nenhum falou sobre eu sair porque lá pagava mais, Sim. entendeu? Sempre, assim, a galera às vezes que tá de fora da área de tecnologia, olha e pode pensar isso, né? Não, pô, tal, o cara aqui, fala, olhar o currículo dele, pô, o cara não tem nem 2 anos de experiência numa empresa, já saiu, aposta que foi por dinheiro. E não, Às vezes nem é. às vezes nem é, entendeu? O Exato. fator principal nem sempre é o dinheiro. É Exatamente. justamente essa questão de, pô, eu quero mais. Exato. Vocês conseguem me dar mais? Mas tem essa burocracia, esse processo e tal, vai lá pra fora, não sei o que e tal. Então, assim, esses pontos pesam na hora de decidir se Sim. fica ou não fica, sabe? Sim, E é por sim. isso que eu vejo que na Autoglass tem muita gente que fica. E há Sim. muito tempo. Tem os aniversários de empresa lá, né? Pra quem não sabe, eles comemoram os aniversariantes daquela semana e os aniversariantes de empresa. Aí tem a galera que é 19 anos de empresa, 9, Sim, sim. 10, 12 anos, então dá pra ver que eles valorizam muito mesmo as pessoas, né? Que não é só um negócio bonitinho lá numa Exato. frase e fica lá, entendeu? Exato, é. E foi muito bom você tocar nesse ponto, porque eu acho que uma das principais coisas de definição de tudo isso, né, dessa migração de empresas e tal, cara, é também o fator psicológico, né? Sim. Então, Uhum. e assim, tipo, tem aquela questão de que eu te falei, tipo, tinha aquela lista de feedback, você tinha que cumprir isso aqui, cara, se passar, você não Dá seu cumprir, ó, jeito. se vira, é. Então você tinha que ter isso a qualquer momento. E querendo ou não, pô, você fica ansioso com Sim. isso, né, com essa cobrança toda. E no nosso momento atual, cara, é outra pegada completamente diferente. Então a gente vê oportunidades de melhoria e a gente trabalha nelas, né? Sim.
E aí essa questão contribui muito também, cara. Nem tudo às vezes vai se resumir a dinheiro, né? Acho que só o Uhum. ponto de você ter paz de espírito Sim, é já é uma coisa importante, cara. maravilhosa. Igual, por exemplo, pô, chega domingo, final do dia, às vezes já aconteceu comigo, né? Em situações que eu trabalhava e falava assim, caraca, amanhã, segunda-feira, eu tenho que enfrentar tudo aquilo de novo, Sim. né? Uhum. Então, e hoje eu não tenho isso, graças a Deus, e também essa perspectiva, né? Que não é algo cultural de cada empresa, mas o fator psicológico também conta muito, né? O Conta muito, bem-estar isso é psicológico do verdade. funcionário. Sim. Tanto que eu trabalhei numa empresa durante 6 anos. Uhum. E um dos motivos, foram vários, né? Mas um dos motivos foi justamente esse. Que chegava domingo e eu falava, poxa, Nossa. nossa, amanhã eu vou ter que sair de casa, trabalhar e tal. Não era Uhum. nem a parte do remoto, né? Lá era 100% presencial e tal. Na cidade que eu morava antes, era pequena, então era tranquilo de chegar. Tipo, Uhum. levava 10 minutos para chegar na empresa. Mas o problema não era o presencial, era justamente tudo que englobava o O presencial daquela resto, né? empresa, O entendeu? contexto. É. Então o fator psicológico era realmente muito importante. Mas e o que que você prospecta agora para o futuro? O que que você Perfeito. está Cara, pensando? pro futuro, né? Já quando eu entrei na Autoglass, isso já era uma conversa que eu tinha ali com o nosso gestor, que é eu prevejo algo na minha carreira como um referencial mais técnico. Uhum. Então, a minha ideia de futuro é ser aquele cara de qualidade de software que você vai virar e falar assim, cara, eu não sei o que eu fazer, deixa eu conversar com essa pessoa aqui que Uhum. esse cara vai me dar uma Muito luz, vai me bom. dar uma direção, sabe? Sim. Então, essa é a minha ideia de futuro, né? De ser esse ponto focal técnico ali para os QAs. E aí, quando a gente fala de ponto focal técnico para os QAs, muita gente pensa que a gente está falando de automatização de testes apenas, Sim. de Uhum. pipelines, de Jenkins e tal, de controle, de gerenciamento. Não, mas a gente está falando a nível de processos também. Sim. A ponto de que você, pô, por exemplo, né, um outro analista pegou um problema, identificou ali um bug, e aí, pô, você ajudar ele em qual tipo de teste ele vai fazer para identificar Sim. aquele caso, Uhum. para evitar que aquele bug se repita, sabe? Então, nos próximos sprints de desenvolvimento. Sim. Então, o meu ponto focal, né, a minha ideia de construção de futuro para minha carreira É é mais esse seguir lado. nessa trilha. Muito bom, muito bom. E aí nós temos aqui algumas perguntinhas, né? Uhum. Que pedi para alguns amigos, eles me mandaram. Uma não tá aqui e eu vou fazer porque eu achei legal e engraçada a pergunta dele. Eu vou Perfeito. fazer. Tá, só para deixar um disclaimer aqui, ele não se importa de falar da carreira dele, tá? E o Vinícius Pereira perguntou assim: em qual visual você se inspira? No The Rock ou no Professor Xavier? Eu diria que o professor Xavier está muito mais próximo aí do meu estereótipo. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, cara, Inclusive, sensacional. um, sempre fui muito fã dos X-Men, né? Uhum. Então acho que o professor Xavier tá ganhando disparado aí do The Rock. Muito bom, cara, muito bom. O primeiro filme que eu assisti foi Logan. Não sei se você Sério, tem ideia. Dos maneiríssimo, X-Men, o que eu maneiríssimo. prefiro também é o Logan em si. Muito bom. Uma outra pergunta de um amigo chamado Gilmar Soares, né? Uhum. Ele é desenvolvedor na Ambev agora. Legal. Muito massa. Ele é a esposa dele. A esposa dele era desenvolvedora Uhum. sênior lá, né? Se tornou arquiteta. Lá também é o mesmo esquema do nosso, arquiteto um 2 3 né? Perfeito. Desenvolvedor. Aí ele entrou como Dev 2 lá. E ele fez 3 perguntas. A primeira é assim: é, para um QA, como você identifica o nível de saúde do software que trabalha? Essa saúde é baseada em quê? Perfeito. Eu acho que não é só isso, né? A gente identificar a saúde de um software, ela permeia por muitos pontos. Então, eu acho que o primeiro deles ele é operacional. A pessoa, vou te dar um exemplo, tá? Uma tela de login. A pessoa consegue acessar e fazer login. Então, esse é o primeiro Sim. ponto. Uhum. Ele funciona corretamente? Beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto além de funcionar corretamente, ele gera algum valor para a área de negócio? Porque não adianta eu ter o melhor software do mundo se Exatamente. no final das contas o cara que está lá na área ele vai olhar e falar: cara, isso aqui não Pra mim não resolve o meu serve. problema. Sim. É Uhum. lindo, mas não resolve o meu problema. E eu acho que o terceiro ponto que aí não menos importante, que é o que eu gosto muito de trazer também, é a questão da sustentabilidade disso. Por exemplo, a nível de manutenção, como que é? É tranquilo de dar Sim. manutenção nesse software? Se eu precisar fazer ajustes,
isso é adaptável. E, querendo ou não, traz também a questão da estabilidade, né? Ele precisa ser algo estável. Sim. Não posso ter um software que vai funcionar hoje, amanhã dá um pane e ele para. Sim. Então, é o mesmo caso que a gente falou, né? Acaba não gerando valor para o negócio. Uhum. Mas é basicamente esses 3 pontos assim que eu gosto de usar, né? Claro que a gente, através disso, a gente vai trazendo outras métricas. Depende de A nível de contexto, né? problemas, de incidentes que acontecem, mas aí é aquilo, é um número isolado, ele não diz muita coisa, a gente Sim. precisa avaliar o contexto. Verdade, muito bom. A outra dele também é, como qual a maior dificuldade que você encontra na área? E o que você, assim, normalmente esbarra nessa Perfeito. dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei durante toda a minha carreira como QA foram 2 pontos. O primeiro é na minha máquina funciona. O segundo, o segundo é que geralmente quando a gente reporta algum problema, e aí esse segundo ele é até um pouco mais extenso, quando a gente reporta esse problema, muitas vezes a galera não dá muito ouvido. Sim. E às vezes o pessoal fala, não, isso aqui pode passar assim porque não tem um impacto muito grande, não sei o que, tá, beleza. Aí chega lá em produção, dá exatamente o mesmo problema, e a primeira pergunta que fazem é, por que QA não pegou? E aí você precisa resgatar lá, não, ó, gente, pegamos o problema, a gente reportou e tal, a gente teve essa tratativa, então acho que a maior dificuldade não é nem a nível de trabalho de QA em si, mas é a questão cultural. E aí eu até vi um post no Instagram outro dia desse. No Instagram não, minto. No LinkedIn que você postou, que o QA seria o mensageiro, né? Não matem os mensageiros só porque ele está trazendo uma notícia ruim. Então, tipo, vamos usar essa notícia como oportunidade de melhoria. Então, eu acho que é bem isso. Acho que a maior dificuldade que um QA enfrenta é saber esses pontos de possível, como posso dizer, de possível sensibilidade, né? Sim. E aí a gente não traz nem pro algo pessoal, mas é um ponto sensível da equipe, às vezes, como um todo. E o QA vai estar lá para levantar isso, e é aquilo, cara, prego que se destaca, leva martelada. Então, muitas vezes você vai apontar um problema e você vai tomar. Sim. Mas eu acho que com o tempo, conforme a equipe vai vivenciando essa experiência, conforme o número de problemas críticos vem reduzindo com o trabalho do QA, o pessoal tende a ir vendo mais valor, né, nessa questão. Porque o nosso trabalho ele não é muito tangível, né? Exato. Então, por exemplo, o desenvolvedor vai lá, não tem um botão lá, não tem sei lá, tipo um botão que processa todos os cadastros, vê se tem cadastro repetido e já unifica ele, por exemplo. Aí o cara vai lá, clica, faz isso, acontece, ele vê acontecendo e fala, uau, que legal. Exato. Agora, tipo, que é isso que você falou, tipo assim, ó, gente, tem um problema aqui, não podendo deixar passar. Exato. E não vou deixar passar, aí passa, dá o problema. Exato. E às vezes não é nenhum problema do software específico, às vezes é só uma questão de processo que poderia evitar certas coisas. Justamente igual a gente enfrenta sempre, né? Exato. Com os nossos processos assim. Relacionados ao próprio deploy, né? Que é justamente isso. A gente sempre preza para não deixar passar nada, porque em primeiro momento parece que é uma coisa simples, pequena. Mas aí quando vai avançando, vai acumulando as coisas, né? A gente vê que não dá. Exatamente. Eu costumo sempre trazer isso, né? O problema em si é uma série de fatores que deram errado e gerou aquele problema. Exatamente, verdade. E a última pergunta dele poderia dar um feedback de como funciona a rotina de trabalho saudável para um QA em um método ágil? Perfeito. Cara, essa é uma pergunta muito interessante e, em teoria, como que deveria funcionar a rotina saudável de um QA dentro do método ágil? Eu vou falar a questão especificamente do Scrum, que é onde eu tive mais vivência. E, basicamente, o QA dentro do Scrum ele vai precisar ter tempo para tratar os testes automatizados, para tratar os testes funcionais, alguns pontos de regressão, para testar as novas funcionalidades e, consequentemente, fazer alguns testes exploratórios. A gente sabe que muitas empresas, a gente está longe desse cenário ideal. Mas uma coisa que eu tentava fazer a nível de manter a questão do software saudável e a minha saúde mental também, era justamente dar esses pontos de atenção, principalmente para os testes de regressão, para os testes funcionais e os automatizados. Então, o que eu fazia, de maneira geral? Os testes de regressão, a maioria deles eu conseguia automatizar. Então,
uma coisa eu já usava para tanger a outra. Eventualmente a gente fazia alguns testes de API, mas eram coisas mais pontuais. Sim. Eu focava, estressava bastante os pontos de que estavam sendo desenvolvidos naquela, naquela sprint e também a questão da visão do fluxo como um todo. Então eu tentava fazer alguns testes exploratórios nesse meio do caminho e vira e mexe eu ainda pegava algumas coisas, cara. Teve um Sim. período, uma vez que eu peguei um bug, que era um bug que já devia estar lá há um tempão e ninguém nunca tinha visto. Que tinha um campo, você devia preencher o seu endereço. Sim. Só que, assim, ele pedia seu CEP e você preenchia seu endereço. Às vezes ele já trazia a rua, mas ele pedia ali o número, o complemento, né, que é Uhum. comum. E aí, o que que eu percebi nesse caso? E aí, você vai até entender um pouco melhor que, como eu moro num apartamento que tem blocos, Sim. né, então eu preciso especificar o bloco e o meu andar. E aí eu falei, cara, pô, se eu tentar reproduzir esse cenário, tipo, o cara vai precisar especificar o bloco dele, o andar. Se eu colocar um ponto e vírgula no meio dessa separação, né? Sim. Geralmente a gente bota uma vírgula só, ou às vezes uma barra. E aí eu fui e coloquei um ponto e vírgula. E aí, pra minha surpresa, eu peguei um bug que, por exemplo, quando você setava o bloco, ponto e vírgula, o andar, do bloco pra trás, ele não setava mais. Então ele pegava, tipo, ele simplesmente apagava tudo. E isso Nossa. era assim, a nível de criticidade muito grande. Sim. Porque você abria brecha para várias vulnerabilidades ali que poderiam vir, porque ele identificava o ponto e vírgula como o final do comando mesmo, e não Sim. como parte da string, né? Aham. Então, acho que para a gente manter o software saudável e a nossa mentalidade também, a gente precisa estar sempre conciliando esses pontos, Essas sabe? coisas, né? Sim. Perfeito, perfeito, muito bom. E pra gente poder finalizar, como sempre gosto de fazer, o que você daria de, tipo assim, conselho ou uma dica ou algo assim para quem quer entrar na área? Cara, eu acho que o primeiro ponto é estudar bastante. Então você vai precisar conhecer muito, não só a questão técnica. Claro que a questão técnica é primordial, principalmente para as questões quando a gente vai tratar de teste automatizado, como por exemplo um Cypress, um Selenium da vida, um Robot. Sim. Então tudo isso é muito importante. Até tá chegando alguns conceitos muito bacanas novos também para nível de QA, nível de doc, onde a gente já tem Uhum. esse ambiente nivelado, né? Então é muito importante ter esse conhecimento dessas ferramentas técnicas, mas não deixe de lado o processo. Porque, por exemplo, vai ter bug que, cara, o teste automatizado não vai pegar. Sim, Vai é ter verdade. alguns problemas que a ferramenta técnica não vai conseguir pegar. E você vai precisar ter esse senso, né, essa sensibilidade de saber o que testar e quando testar. E aí, querendo ou não, isso é a parte mais processual da área como um todo. Sim, muito bom, muito bom. E inclusive deixar um exemplo aqui, aconteceu recentemente. Eu estava conversando com um amigo, e aí ele trabalhava para uma empresa, né? Assim, graças a Deus ele já tá empregado e tal, então Aham. não teve um impacto financeiro para ele, né? Porque logo logo ele arrumou outro emprego. Mas aconteceu com ele num período que ele trabalhava para uma empresa e ele só automatizava. Uhum. Tipo assim, contrataram ele para isso, para ele poder fazer isso e tal, e ele tinha uma carga muito grande de trabalho, mas ele automatizava. Sim. E só isso que era a função dele lá. E aí o pessoal, é uma empresa que trabalhava remoto, né? Era uma empresa, meu Deus, como é que fala? De consultoria. Uhum. E aí, onde ele estava alocado foi demitiu ele. E a prerrogativa que eles usaram foi porque ele só automatizava. Nossa. Entendeu? E ele falou: Não, mas se você olhar meu curricular, eu faço teste funcional, há muito tempo eu Aham. fiz tal. Com vocês agora que eu estou mais focado nisso e tal, mas eu sei fazer isso. Aí a galera foi e disse: Não, poxa, mas que pena, porque a gente já mandou, já processou, Aham, já já, tá, já foi já demitido, foi, entendeu? né? Já foi, não tem jeito Cara, mais. foi. E foi demitido justamente por causa disso, entendeu? Hoje, graças a Deus, tá trabalhando. É um rapaz que trabalha na Vivo, que eu Ah, sim, comentei, entendeu? legal. Ele tinha uma outra empresa, trabalhava em outra empresa antes, agora tá na Vivo. Uhum. Por sorte, inclusive, ganha até mais do que ganhava nessa outra empresa. Mas aconteceu essa infelicidade com ele, entendeu? Exato, Então, assim, é importante falar sobre isso mesmo, de pensar não só no automatizar, não exato, só ficar bom nisso. exato. Porque tem testes que o automatizado não vai pegar o bug. Exatamente. E aí, Justamente. só concluindo a sua fala, eu acho que faz muito sentido, porque quando a gente pensa em automatizar algo, a primeira pergunta que vem é: o que que eu vou automatizar? E isso você precisa ter uma certa bagagem a nível processual para você saber
qual teste vale a pena automatizar, né? Às vezes vai ter teste que você vai gastar mais tempo com automatização do que se você executasse ele na mão. Sim, Então, você precisa ter exatamente. esse equilíbrio ali. Uhum. Muito bom, muito